Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para as garotas quietas cheias de histórias na cabeça. Para seus sonhos e pesadelos. Capítulo 1. Eu tinha 9 anos na primeira vez que os clínicos vieram à nossa casa. Meu tio e os homens dele não estavam. Minha prima Ione brincava com os irmãos na cozinha, fazendo barulho, e minha tia não escutou os murros na porta até o primeiro homem de vestes brancas já estar no saguão. Ela não teve tempo de me esconder. Eu estava dormindo, cochilando que nem um gato na janela. Quando ela me acordou me sacudindo, foi com a voz cheia de medo. Vá para o bosque, sussurrou, antes de abrir o trinco e me empurrar suavemente pela janela. Para o meu azar, não caí na grama quente sob o sol de verão. Bati a cabeça em uma pedra e pisquei, a náusea e a tontura escurecendo minha visão, e senti minha cabeça doer sob o calor sufocante. Escutei um movimento dentro da casa, passos pesados, cheios de uma determinação sinistra. Levante-se, ordenou a voz dentro da minha cabeça. Levante-se, Elspeth. Eu me ergui, trêmula, desesperada para chegar às árvores nos fundos do jardim. A bruma me envolveu e mesmo sem meu amuleto no bolso, corri em direção ao bosque. Mas minha cabeça doía demais, então caí de novo, sangue escorrendo pela nuca. Vão me pegar, choraminguei, tomada pelo medo. Vão me matar. Ninguém vai matar você, criança, rosnou ele. Agora levante-se. Tentei com todas as minhas forças. Porém, a lesão na minha cabeça tinha sido grave, e depois de 5 passos desesperados, o bosque tão próximo que eu sentia seu cheiro, caí no chão novamente desacordada. Hoje sei que o que aconteceu depois não foi um sonho. Não tinha como ser. Não se sonha enquanto se está desmaiado. Mas não sei do que mais chamar aquilo. No sonho, a bruma mergulhou em mim, densa e sombria. Eu estava no jardim da minha tia, como estivera momentos antes. Via e ouvia, sentia o cheiro, o toque da terra sob minha pele, mas estava paralisada, sem conseguir mover um músculo sequer. Socorro, gritei, com a voz fraca. Me ajude. Passos soaram na minha mente, pesados e urgentes. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu me encolhi, ainda sem enxergar nada, a visão embaçada como se estivesse tentando abrir os olhos dentro d'água. Uma dor lancinante se espalhou pelos meus braços, deixando as veias pretas como nanquim. Então comecei a gritar, berrei até o mundo ao meu redor desaparecer, minha visão escurecendo por completo. Quando despertei, estava debaixo de um amieiro protegida pela névoa e pela relva densa do bosque. A dor nas veias tinha passado. De algum modo, mesmo com a cabeça arrebentada, eu tinha chegado às árvores. Tinha escapado dos clínicos. Eu ia sobreviver. Meus pulmões se encheram de ar e comecei a chorar de alegria, ainda lutando contra a onda de pânico que ameaçara tomar conta de mim. Foi só ao me sentar que senti a dor nas mãos. Confusa, encarei-as. Minhas palmas estavam esfoladas e sangue encharcava os dedos, vindo de onde as unhas imundas tinham quebrado. Ao meu redor, a terra estava revirada e a grama arrancada. Algo ou alguém tinha feito aquilo. Algo ou alguém tinha me ajudado a me arrastar pela bruma até um lugar seguro. Ele nunca me contou como fez meu corpo se mover, como conseguiu me salvar naquele dia. É um dos muitos segredos que guarda, e confesso, em uma quietude indiferente na escuridão que pastoreamos. Ainda assim, ali foi quando comecei a temer menos o pesadelo, a voz na minha cabeça, a criatura de estranhos olhos amarelos e voz suave e fantasmagórica. 11 anos depois, eu não o temo nem um pouco, embora devesse. Pela manhã, segui pela estrada para encontrar Ione no centro da cidade. Nuvens cinzentas escureciam o caminho e o chão estava escorregadio, coberto por um musgo espesso. O bosque retinha água pesada e úmida, como se quisesse desafiar a inevitável mudança de estação. Apenas um ou outro corniço se destacava em contraste com o brilho esmeralda, seus tons de laranja avermelhado vívidos em meio à bruma flamejantes e imponentes. Pássaros se alvoroçaram debaixo de um bucheiro, assustados pelos meus passos desajeitados, e voaram fazendo barulho, a bruma tão densa que as asas pareciam perturbá-la. Puxei o capuz para cobrir meu rosto e assobiei uma melodia. Era uma das canções dele, uma das muitas que ele murmurava no fundo da minha mente. Antiga, melancólica e suave em meio ao silêncio.
Ecoava em meus ouvidos, agradável, e quando as últimas notas deixaram minha boca e seguiram seu caminho, lamentei que tivesse chegado ao fim. Procurei por ele no fundo da minha mente, tateando no escuro. Como não tive nenhuma resposta, segui em frente. Quando a rota ficou enlameada demais, desviei da estrada e me aventurei pelo bosque, parando ao encontrar um espinheiro com frutinhas pretas e suculentas. Antes de comê-las, peguei meu amuleto do bolso, um pé de corvo, e o girei, enquanto a bruma me envolvia. Formigas colaram no sumo grudento que escorria pelos meus dedos. Joguei elas para longe com um peteleco, e um gosto forte e ácido queimou minha língua nos pontos em que acidentalmente esmaguei algumas. Limpei os dedos no vestido, cuja lã era tão escura que o líquido se fundia ali, imperceptível. Ione me esperava no fim do caminho, logo depois das árvores. Nós nos abraçamos e ela enlaçou o braço ao meu, fitando meu rosto sob a sombra do capuz. Você não saiu da estrada, saiu, Bess? Só um pouquinho, respondi, olhando para as ruas à nossa frente. Paramos nos limites entre o bosque e Blunder, cuja teia de ruas de paralelepípedo e lojas me apavorava mais do que qualquer floresta macabra. As pessoas se agitavam, e os barulhos humanos e animais soavam altos demais aos meus ouvidos, depois de tantas semanas passadas em casa, no bosque. Ali perto, passou uma carruagem apressada, e os cascos ressoaram com força nas pedras antigas da rua. Do terceiro andar de uma casa, um homem jogou água suja pela janela, o líquido respingando na barra do meu vestido. Crianças choravam, mulheres gritavam e tagarelavam. Comerciantes anunciavam suas mercadorias, e um sino soava em algum lugar, o pregoeiro de Blunder relatando a detenção de 3 bandoleiros. Respirei fundo e acompanhei Ione rua acima. Mais à frente, desaceleramos o passo para dar uma olhada nas barracas dos comerciantes e sentir a textura dos tecidos novos pendurados nas janelas das lojas. Decidindo-se por um embrulho de fita rosa, Ione entregou um cobre ao vendedor e sorriu para ele, revelando a janelinha entre os dentes da frente. Era reconfortante vê-la. Eu sentia muito carinho por ela, minha prima loira. Éramos tão diferentes, Ione e eu. Ela era franca, genuína. Suas emoções estavam sempre estampadas no rosto, como um mapa, enquanto as minhas eram mascaradas pela compostura cuidadosamente treinada. Ela estava sempre animada, proclamando vontades, medos e tudo mais em voz alta, como um feitiço de gratidão. Espalhava por aí sua tranquilidade, atraindo pessoas e animais. Até as árvores pareciam se agitar no ritmo de seus passos. Todo mundo a amava. E ela amava todo mundo, mesmo em detrimento próprio. Ione não fingia. Ela apenas era. Eu a invejava por isso. Eu era um animal arisco raramente calmo. Precisava de Ione, de sua aura de simpatia e serenidade, especialmente em um dia como aquele meu aniversário, quando eu visitava meu pai. Ao longe, nos recantos da minha mente, o som de dentes rangendo ecoou, se mexendo devagar. Tensionei minha mandíbula e cerrei os punhos, mas não adiantou. Não tinha como controlar suas idas e vindas. Um garoto esbarrou em meu ombro ao passar, demorando o olhar em mim por tempo demais. Abri um sorriso falso e desviei o rosto, passando a mão pelos músculos tensos da testa até sentir minha expressão se suavizar. Era um truque que eu tinha passado anos treinando em frente ao espelho, moldando meu rosto como argila até ter a aparência vaga e recatada de alguém que não tinha nada a esconder. Senti que ele observava Ione através dos meus olhos. Quando falou, foi com uma voz suntuosa. Menina amarela suave e leviana. Menina amarela simples tão humana. Menina amarela ignorada. Menina amarela não será soberana. Sibilei, me voltando para minha prima. Ione não sabia o efeito da infecção em mim. Não toda a verdade, pelo menos. Ninguém sabia. Nem mesmo minha tia Opal, que me acolhera quando eu estava delirando de febre. À noite, quando a febre queimava, ela forrava a porta com lã e trancava as janelas para eu não acordar as outras crianças com os meus gritos. Ela me dava elixir para dormir e cobria minhas veias, que ardiam como brasas com cataplasma. Lia para mim os livros que antes compartilhava com minha mãe. Ela me amava, apesar do estigma de acolher uma criança contaminada pela febre. Quando eu finalmente emergira do quarto, meu tio e meus primos puseram-se a me olhar, procurando sinais de magia, qualquer coisa que me denunciasse. Porém minha tia fora firme. Eu tinha, sim, pegado a febre tão temida em Blunder, mas foi só isso, a infecção não me concederá magia. Nem os Altorno nem a nova família do meu pai teriam problemas por serem próximos de mim, desde que a infecção continuasse em segredo. E assim, eu continuaria a ter uma vida. Esse é o segredo para as melhores mentiras, mascará-las com parte da verdade para que se tornem convincentes o suficiente. Durante certo tempo, até eu acreditei na mentira, acreditei que não tinha magia.
Afinal, eu não apresentava nenhum dos sintomas mágicos óbvios que frequentemente acompanhavam a infecção, nada de novas habilidades, nada de sensações estranhas. Eu me deixei levar pela ilusão, me considerando a única criança a sobreviver à infecção sem a mácula da magia. Mas era uma época que eu tentava ignorar, uma época de inocência, antes das cartas da providência, antes do pesadelo. A voz dele se dissipou no vazio, a sombra silenciosa de sua presença retornando para as trevas. Minha mente era só minha de novo, a algazarra da cidade mais uma vez ressoando nos meus ouvidos enquanto eu acompanhava Ione por entre as lojas até a rua do mercado. Ecos agudos nos receberam na esquina seguinte, tinha alguém gritando. Ergui meu rosto bruscamente e Ione pegou minha mão. Corcéis, disse ela. Ouritivilo com seus clínicos, falei, apertando o passo e procurando por pessoas em vestes brancas na rua. Outro grito soou, notas agudas que me causaram arrepios. Virei o rosto para a praça lotada, mas Ione me puxou para longe dali. A única coisa que vi antes de virarmos a esquina foi uma mulher, de boca escancarada e um uivo articulado, a manga da capa arregaçada revelando veias pretas como tinta. Logo em seguida, ela desapareceu atrás de 4 homens de capas pretas, corcéis, os soldados de elite do rei. Os gritos nos acompanharam enquanto percorríamos, apressadas, as ruas sinuosas de Blunder. Quando finalmente chegamos ao portão do Paço Spindle, já estávamos sem fôlego. A casa do meu pai era a mais alta da rua. Parei ao portão, os gritos ainda reverberando em minha mente. Ione, de rosto corado pela caminhada íngreme, sorriu para o guarda. O enorme portão de madeira se abriu, revelando o amplo pátio de ladrilhos. Então entramos, Ione tomando a frente. No meio do pátio, cercado por arenito, se erguia um antigo evonimo, a árvore símbolo da família Spindle, plantado pelo meu trisavô. Diferentemente do estandarte escarlate da família, a árvore do pátio ainda se agarrava ao tom escuro de verde, os galhos finos pesando com as folhas sérias. Estiquei a mão para tocar uma, tomando cuidado com a fileira de dentes finos na borda. Não era uma árvore alta e régia, mas era antiga e galante. Ao lado do evonimo, ainda menor e mais jovem, estava um mostageiro. Ao norte do pátio ficava o estábulo e ao sul, o arsenal. Mas seguimos em frente, em direção aos degraus de pedra diante da casa, onde respirei fundo e voltei a suavizar a expressão antes de bater 3 vezes na grande porta de carvalho. O mordomo de meu pai nos recebeu. Boa tarde, cumprimentou Balian, estreitando os olhos castanhos ao me fitar. Ele, como os outros criados da casa, tinha aprendido, havia muito tempo, a desconfiar da filha Spindle mais velha. Fazia 1 ano desde minha última visita. Ainda assim, as cores desbotadas da casa me eram familiares, e as tapeçarias e tapetes não tinham mudado nada. Balian acendeu uma vela, e Ione e eu o seguimos, passando direto pela escadaria de cerejeira escura com um corrimão comprido e sinuoso. Não pensei no quanto amava escorregar por aquele corrimão quando era criança, nem no fato de a casa continuar a mesma desde então. Não pensei em muita coisa. Balian abriu a porta arredondada que dava na sala de estar. Senti o cheiro da lareira antes do calor, o perfume forte de cedro fazendo meu nariz pinicar. Lá dentro, minha madrasta Nerium e minhas meias-irmãs gêmeas Nia e Dimia se levantaram das poltronas acolchoadas. As gêmeas tiveram a educação de sorrir, as covinhas idênticas surgindo nas bochechas redondas. Vi meu pai no rosto delas, especialmente porque a mãe das duas não tinha um rosto de sorrisos fáceis. Minha madrasta me olhou do alto de seu nariz delicado e empinado, enroscando a ponta do cabelo branco e comprido, que ia até a cintura, nos dedos finos e enrugados. Sentando-se novamente, ela parecia um lindo abutre, empoleirado na sua poltrona preferida. De seu lugar, me observava com seus olhos azuis astutos, calculando se valia a pena me consumir. Ione foi a primeira a entrar na sala, me escondendo da vista de Nerium. Abracei Nia e Dimia, e minhas meias-irmãs tomaram cuidado para não encostar demais em mim. Quando Balian fechou a porta, Ione e eu nos acomodamos nas poltronas de estofamento elegante que ficavam perto do fogo, a minha a mais próxima da lareira. A cena era tão rotineira que parecia ensaiada. Um vaso de íris violeta escuras decorava a mesinha ao meu lado. Passei os dedos pelas pétalas com o cuidado de não machucá-las. Sempre tinha íris na sala de estar. Que flor sem graça, comentou Nerium, me observando e semicerrando os olhos para as íris. Não entendo o que seu pai vê nela. Senti um aperto no peito. Como a maioria das coisas que Nerium me dizia, havia um tom de malícia nas palavras leves e cautelosamente escolhidas. Meu pai sempre mantinha arranjos de íris em casa por um motivo bem simples.
Minha mãe se chamava Iris. Eu acho lindas, retrucou Ione, oferecendo um sorriso para mim e um olhar ferino para minha madrasta. Mia, que frequentemente ria quando não fazia ideia do que estava acontecendo, soltou uma risadinha nervosa. Você está bonita, disse ela, se aproximando de Ione. O vestido é novo? Na outra ponta da lareira senti o olhar de Nia em mim, como se eu fosse um livro que ela era obrigada a ler. Quando devolvi seu olhar desafiadora, ela desviou o rosto, sua expressão resguardada. Minhas meias-irmãs não me amavam. Ou se um dia chegaram a amar, tinham perdido o jeito fazia tempo. Aos 13 anos, nascida 7 anos depois de mim, Mia e Nia eram quase idênticas, indistinguíveis exceto pela pinta clara logo abaixo da orelha esquerda de Nia. Tinham passado a vida toda me observando com a mesma expressão de curiosidade cautelosa, reservando a gentileza apenas uma para a outra. Troquei algumas palavras com Mia, o calor da lareira mal me alcançando. Ela me contou que tinha sido convidada para comemorar o equinócio em Stone, o castelo do rei. Eu amo o equinócio, declarou Mia, falando mais alto do que a mãe ou a irmã. Ela pegou um biscoito amanteigado da mesinha, seus olhos azuis e sonhadores vagando. Enquanto falava, farelos caíam da boca. A música, a dança, os jogos. Nem todos os jogos são agradáveis, contrapôs Nia, limpando um canto da boca da irmã. Lembra o que aconteceu ano passado? Nerium torceu o nariz. Ione franziu a testa. Mia repuxou a manga da camisa. Eu não esbocei nenhuma reação, pois não me lembrava, não tinha sido convidada. O grão-príncipe Altr gosta de jogar jogos da verdade com sua carta do cálice, explicou Nerium, sem ao menos me olhar. Começou uma briga entre ele e outro corcel. Acho que foi com Gespiriel. Não entendo por que o rei tem uma mulher a seu serviço. Seu pai está chegando. Tão abrupta que me sobressaltei, a voz do pesadelo se esgueirou das sombras, surgindo diretamente atrás dos meus olhos, urgente. Não está vendo? Fiquei imóvel, deixando minhas pálpebras se fecharem. Ali nas sombras, cada vez mais forte, uma luz azul royal, uma carta da providência, a carta do poço. Era como um farol de safira, flutuando acima do chão, sem dúvida guardada no bolso do meu pai. Como as outras cartas da providência, o poço tinha o tamanho de uma carta de baralho comum, menor que meu punho fechado. A borda era de veludo antigo. Era do veludo que emanava a luz que só eu via. Ou melhor, que só a criatura em minha mente via. A carta do poço era o dote de minha mãe, e valia tanto ouro quanto todo o restante do Paço Spindoi. Era uma das 12 cartas da providência que compunham o baralho. Descritas em nosso texto antigo, o velho livro dos amieiros, as cartas da providência não eram apenas o maior tesouro de Blunder, mas também um único modo legalmente permitido de praticar magia. Qualquer pessoa podia usá-las, bastava contato e intenção. Esvazie a mente, segure uma carta, bata 3 vezes nela, e o domínio da carta é seu. Guarde a carta, ou a deixe em qualquer lugar, pois a magia permanecerá. Mais 3 batidas ou toque de outra pessoa na carta, e o fluxo de magia se interrompe. Porém, se usar uma carta por tempo demais, as consequências são graves. As cartas da providência eram excepcionalmente raras, de número finito. Quando criança eu apenas as vislumbrara, e tocará somente uma. Estremeci, a lembrança do veludo macio me causando arrepios. A luz azul da carta do poço de meu pai ficou mais forte. Quando a porta se abriu, a luz se derramou na sala de estar, um farol reluzindo no peito do gibão. Eric Spindoi, mestre de uma das casas mais antigas de Blunder, alto, severo e temível. Pior ainda, já havia sido capitão daqueles homens convocados para caçar todos os que carregavam magia, como eu, corcel até os ossos. Porém, para mim, ele era mais do que um soldado. Era meu pai. Como os outros Spindoi que vieram antes, era um homem de poucas palavras. Quando escolhia falar, era com a voz grave e penetrante, como as pedras pontiagudas que jaziam às sombras de uma ponte levadiça. O cabelo tinha mechas grisalhas, preso na altura da nuca por uma faixa de couro. Assim como Nerium, ele não tinha um rosto de sorrisos fáceis. Porém, quando se virou para mim, o canto de seus olhos azuis se suavizou. Elspeth, disse ele. Ele revelou a mão que até então escondera as costas. Ali, de uma delicadeza dolorosa em seu punho calejado, estava um buquê de flores silvestres. Milefólio, feliz aniversário. Senti algo engraçado em meu peito. Mesmo depois de tantos anos da morte de minha mãe e da minha infecção, ele sempre me dava milefólios em meu aniversário. O mais belo milefólio, era como ele me chamava quando eu era criança. Levantei e me aproximei dele, a luz azul ofuscando minha visão. Quando ele pôs os milefólios em minha mão, o cheiro do bosque invadiu minhas narinas. Meu pai devia ter colhido as flores naquela manhã mesmo. Tentei não olhá-lo nos olhos por tempo demais.
senão acabaríamos ficando desconfortáveis com a situação. Obrigada. Íamos encontrar você no salão, disse minha madrasta a meu pai, com a voz tensa. Aconteceu alguma coisa? A expressão de meu pai não revelou nada. Vim cumprimentar minha filha na minha própria casa, Nerium. Por você, tudo bem? Nerium fechou a boca bruscamente. Ione escondeu o rosto para disfarçar uma risadinha. Eu quase sorri com a cena. Era tão bom ouvir meu pai me defender. Porém, mais forte do que o músculo repuxando o canto da minha boca era a dor antiga e latente, no fundo do peito, me lembrando da verdade. Nem sempre ele me defendia. Naquele momento, a careca de Balian surgiu na sala de estar. A comida está pronta, milord. Pato assado. Meu pai respondeu com um aceno abrupto de cabeça. Vamos para o salão? Minhas meias-irmãs deixaram a sala de estar, seguidas pelo meu pai. Ione fez o mesmo, e eu fui logo atrás. Porém, Nerium me alcançou na porta e apertou meu braço com seus dedos ossudos. Seu pai deseja que você vá conosco ao equinócio este ano, sussurrou ela, sibilando cada S, mas é lógico que não irá. Abaixei o olhar para sua mão em meu braço. Por que é lógico que não, Nerium? Ela semicerrou os olhos azuis. Que eu me lembre da última vez que você foi e passou vergonha com aquele rapaz cuja mãe, caso queira saber, veio nos ver mais de uma vez na esperança de encontrá-la. Fiz uma careta. Quase tinha me esquecido de Alix. Já fazia anos. Você poderia ter contado onde eu moro, para as pessoas me perguntarem por que seu pai a mandou embora. Retrucou ela, e as rugas ao redor da boca ficaram mais acentuadas. Temos um ótimo acordo, Elspeth. Você se mantém afastada da corte, quieta e escondida, e seu pai paga aos Autorno generosamente, devo dizer, para abrigá-la. Abrigar-me. Como se eu fosse um cavalo no estábulo do meu tio. Consternada, me desvencilhei dela. O apetite que me restava se fora. Olhei para trás de minha madrasta em busca de Ione, mas ela já tinha sumido de vista. De repente perdi a vontade de comer pato, falei entre dentes, e empurrei minha madrasta ao passar e bater a porta da sala. Você transmitirá meu pedido de desculpas, lógico. Praticamente escutei o sorriso na voz suave e cruel de Nerium. Sempre. Mantive a compostura até sair do Passus Pindoi. Só depois que fecharam o portão atrás de mim, me permiti chorar. Fiquei de cabeça baixa, meus olhos ardendo com as lágrimas, enquanto andava a passos apressados até a velha igreja no limite da cidade, e meus pulmões doloridos só tiveram alívio quando me vi sozinha nas ruas vazias. De joelhos, encolhida, eu tosse, a raiva e a mágoa ressoando em um estrépito dissonante no peito. O pesadelo se contorceu na escuridão, como um lobo batendo a pata na grama antes de se deitar. Que pena que fomos embora, disse ele. Eu estava adorando a conversa revigorante da querida Nerium. Segui caminho, chutando uma pedra com o bico da bota até perdê-la de vista na grama alta que crescia entre a estrada e o rio. Você logo vai vê-la outra vez, falei. E você vai fugir com o rabo entre as pernas de novo? Queria que eu ficasse lá depois daquilo? Retruquei. Sim. Por que fugir, minha cara? É exatamente o que ela quer que você faça. É mais fácil assim, evitá-los todos. Arfei. Fugir. É da minha natureza. Além do mais, acrescentei, a voz inexpressiva, meu pai não teria me abandonado 11 anos atrás caso desejasse mesmo minha companhia. Você sabe muito bem. Então para que me provocar assim? A gargalhada dele escorreu como água nas paredes de uma caverna, ecoando até sumir no silêncio. Porque minha cara, é da minha natureza. Eu me sentei à beira do rio, admirando o som suave da água corrente. Mexi nos milefólios, arrancando as minúsculas pétalas amarelas, uma de cada vez. Comprei uma maçã e uma fatia de queijo de um ambulante e fiquei na margem do rio até a luz atrás da bruma baixar no céu. Uma faísca de esperança me perturbava. Talvez Ione saísse mais cedo da casa do meu pai para me encontrar, para voltarmos juntas. Mas, quando o sino tocou 7 badaladas, ela não apareceu. Prendi o cabelo em uma trança grossa e espanei a terra da minha roupa, olhando uma última vez para a estrada da cidade antes de apertar o pé de corvo no meu bolso e adentrar o bosque. Capítulo 2. Tudo começou na noite da grande tempestade. O vento escancarou as persianas da minha janela, e os clarões vívidos do relâmpago jogaram sombras grotescas pelo chão do quarto. As escadas rangiam enquanto meu pai subia, pé ante pé, os gritos da minha criada ainda ecoando pelos corredores em sua fuga. Quando ele chegou à minha porta, eu estava imóvel, delirante, as veias escuras como as raízes das árvores. Ele me tirou da cama infantil estreita e me jogou em uma carruagem. Acordei 2 dias depois no bosque, sob os cuidados de minha tia Opal. Quando a febre cedeu, todo dia eu acordava ao amanhecer para inspecionar meu corpo em busca de novos sinais de magia. Mas a magia não veio.
Toda noite ia dormir rezando para ter sido um grande equívoco e para meu pai me buscar. Eu sentia todos os olhares em mim, criado se afastando com pressa, meu tio me olhando sempre com desconfiança, à espreita. Até os cavalos fugiam de mim, capazes de sentir minha infecção, a persuasão da magia brotando em meu sangue jovem. No meu quarto mês no bosque, meu tio e 6 homens atravessaram o portão a cavalo, os animais pingando suor e a espada do meu tio, sangue. Escondi meu corpo magricela nas sombras do estábulo para observá-los, curiosa ao ver o sorriso triunfante no rosto de meu tio. Ele chamou Gelha, o mestre de armas, e eles conversaram em voz baixa e rápida antes de entrar em casa. Fiquei nas sombras e me esgueirei atrás deles pelo saguão, até a biblioteca de Mogno, cuja porta de madeira fora deixada entreaberta. Não lembro que eles conversavam, como meu tio conseguirá tirar a carta da providência dos bandoleiros, apenas que estavam tomados pela animação. Esperei que fossem embora quando meu tio tolo não trancou a carta e entrei escondida na sala. No topo da carta li 2 palavras, o pesadelo. Meu queixo caiu, e arregalei meus olhos infantis. Conhecia o suficiente de O Velho Livro dos Amieiros para saber que aquela carta da providência específica era apenas uma de 2, e continha uma magia formidável e temível. Ao usá-la, ganhava-se o poder de falar com a mente de outrem. Ao usar demais, a carta revelaria seu medo mais sombrio. Porém, o que me deixou hipnotizada não foi a reputação da carta, foi o monstro. Parei diante da mesa, incapaz de desviar os olhos da criatura horrenda ilustrada ali. Tinha pelagem grossa e áspera que cobria os membros, a coluna corcunda, até o alto da cauda arrepiada. Tinha dedos estranhamente compridos, cinzentos e sem pelos que terminavam em garras enormes e vis. O rosto não era de homem nem de fera, mas uma mistura dos dois. Eu me debrucei sobre a carta, atraída pela expressão da criatura rosnando, as presas afiadas aparecendo sob a boca retorcida. Os olhos dele me paralisaram. Amarelos brilhantes como tochas, riscados por pupilas compridas como as de um gato. A criatura me fitou imóvel sem piscar, e apesar de ser feita de papel e tinta, senti que ela me observava com a mesma atenção que eu dirigia a ela. Tentar entender o que aconteceu a seguir seria como consertar um espelho estilhaçado. Mesmo que realinhasse os cacos, restavam rachaduras na memória. Tenho certeza apenas do toque do veludo cor de vinho, a maciez inacreditável nas bordas da carta do pesadelo quando deslizei os dedos por ela. Eu me lembro do cheiro de sal e da dor escaldante que se seguiu. Devo ter caído ou desmaiado porque lá fora já estava escuro quando despertei no chão da biblioteca. Senti um arrepio na nuca e quando me sentei, de algum modo pressenti que não estava mais a sós. Foi então que escutei pela primeira vez o som daquelas garras compridas e vis. Clique, clique, clique. Eu me levantei em um pulo, procurando por algum intruso na biblioteca. Mas estava sozinha. Só quando se repetiu, clique, 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 entendi que a biblioteca estava vazia. O intruso estava na minha cabeça. Olá! Chamei com a voz fraca. O tom dele era masculino, sibilante e ronronante, suntuoso e irascível, sinistro e doce, ecoando pela escuridão da minha mente. Olá! Gritei e fugi da biblioteca. Porém, não havia como fugir do que eu fizera. De repente entendi a dura verdade. A infecção não me poupara. Eu tinha magia. Uma magia estranha e horrível. Precisará apenas de um toque. Um mero toque do meu dedo no veludo, e eu absorvera algo da carta do pesadelo de meu tio. Um único toque e seu poder percorreu os cantos da minha mente enclausurado. De início, achei que tivesse absorvido a carta em si sua magia. Porém, por mais que me esforçasse, eu não conseguia falar com a mente de outrem. Falava apenas com a voz, o monstro, o pesadelo. Li e reli o Velho Livro dos Amieiros até sabê-lo de cor, em busca de respostas. Na descrição da carta do pesadelo, o rei pastor escrevia sobre os medos mais profundos trazidos à luz, sobre assombrações e terrores. Esperei pelo medo, sonhos, pesadelos. Mas nada veio. Toda vez que adentrava uma sala escura, eu cerrava a mandíbula para segurar um grito, certa de que ele rasgaria o silêncio com um grito horripilante. Mas ele ficava quieto. Ele não me assombrava. Ele não disse mais nada até o dia em que os clínicos vieram, quando salvou minha vida. Depois disso, os sons de suas idas e vindas se tornaram conhecidos. Enigmáticos, seus segredos eram vastos. Ainda mais estranho, o pesadelo carregava magia própria. Aos olhos dele, as cartas da providência brilhavam como tochas, com as cores únicas de suas bordas de veludo. Com ele preso em minha mente, eu também enxergava as cartas. E quando pedia ajuda, eu ficava mais forte. Podia correr mais rápido e por mais tempo com sentidos mais aguçados. Às vezes ele hibernava, como se adormecido.
Outras vezes parecia dominar meus pensamentos por inteiro. Quando falava, sua voz suave e assombrosa entoava enigmas rítmicos, às vezes citando o velho livro dos amieiros, às vezes apenas me provocando. Contudo, por mais que eu perguntasse, ele não me contava quem era, ou como viera a existir dentro da carta do pesadelo. Estávamos juntos havia 11 anos. Por 11 anos, nunca contei nada a ninguém. Era raro que eu andasse pela estrada da floresta à noite, e nunca o fazia sozinha. Olhei de relance para trás, mais uma vez na esperança de Ione aparecer, de enfrentarmos a escuridão juntas, de braços dados. Porém, o único movimento no limiar do bosque veio de uma coruja branca. Eu a vi pairar da copa das árvores, suas folhas agitadas pela investida da ave. A noite cobria as árvores devagar, e com ela vinham os ruídos dos animais, as criaturas encorajadas pela escuridão. O pesadelo se remexeu no fundo da minha consciência, me causando calafrios apesar do ar quente. Cruzei os braços e apertei o passo. Mais algumas curvas e eu veria as tochas do portão de meu tio me recebendo em casa. Porém, antes da segunda curva, os bandoleiros me atacaram. Eles emergiram da bruma como predadores paramentados com capas compridas e escuras e máscaras que escondiam o rosto todo, exceto pelos olhos. O primeiro me puxou pelo capuz e passou a mão sobre minha boca, abafando o grito que me escapou. O segundo desembainhou do cinto uma adaga com o punho de marfim claro e encostou a ponta no meu peito. Fique quieta e não usarei isto aqui, disse ele com a voz grave. Entendeu? Não falei nada, paralisada pelo medo. Eu tinha passado metade da vida caminhando por aquele bosque. Nunca nada me interpelara, nem mesmo um cão, muito menos bandoleiros, ainda mais tão perto assim das terras de meu tio. Eles eram ousados, ou estavam desesperados. Nas trevas da minha mente procurei pelo pesadelo. Ele rastejou com um sibilo, agitado pelo meu medo desperto e presente. Assenti para o bandoleiro com o cuidado de não mexer na adaga. Ele recuou um passo. Como você se chama? Minta, sussurrou o pesadelo. Respirei fundo, trêmula, com o capuz ainda preso na mão do primeiro bandoleiro. JJ Jaine. Jaine Yarro. Aonde está indo, Jaine? Diga que não tem nada de valor, para eles me matarem? De jeito nenhum. A raiva começou a fervilhar sob o meu medo, a ira do pesadelo deixando um gosto metálico na minha boca. Eu trabalho para o San Autorno, consegui dizer, orando para o peso do nome de meu tio assustá-los. Quando o bandoleiro atrás de mim soltou uma gargalhada seca, eu soube que tinha dito a coisa errada. Então sabe das cartas dele? Replicou o homem. Nos diga onde ele as esconde e a deixaremos ir. Endireitei as costas e cerrei os punhos. O castigo pelo roubo de cartas da Providência era a execução em praça pública, lenta e cruel. Então aqueles não eram bandoleiros comuns, atrás de dinheiro. Sou apenas uma faxineira, menti. Não sei de nada. Sabe sim, retrucou ele, puxando o capuz até o fecho apertar meu pescoço. Diga, me solte, insistiu o pesadelo, a voz rastejando por entre seus dentes afiados. Cale a boca e me deixe pensar, retruquei, irritada, ainda de olho na adaga. Oi? Chamou o bandoleiro atrás de mim, voltando a puxar o capuz. Está me ouvindo? Você é idiota? Espere, alertou o homem com a adaga. Não dava para ver o rosto dele atrás da máscara, mas seu olhar me prendia. Quando ele se aproximou, eu me encolhi, sentindo o cheiro de cedro queimado e cravo que emanava da capa. Revire os bolsos dela, ordenou ele. Dedos invasores vagaram pelo meu tronco e pela minha cintura, descendo pela minha saia. Cerrei a mandíbula e mantive o nariz empinado. O pesadelo ficou quieto, tamborilando um ritmo agudo com as garras. Clique, clique, clique. Nada, disse o bandoleiro. O outro não se convenceu. O que via nos meus olhos, o que desconfiava, era suficiente para manter a adaga bem na altura do meu coração. Reviche as mangas, mandou ele. Me ajude, gritei em pensamento. Agora, o pesadelo riu, um assobio cruel, como o silvo de uma cobra. Um calor abrasador se espalhou pelos meus braços. Eu me curvei, com as veias queimando, e reprimi um grito quando o poder do pesadelo percorreu meu sangue. O homem atrás de mim recuou. O que está havendo com ela? O bandoleiro da adaga me observou, arregalando os olhos, e abaixou a arma. Foi apenas por um breve momento, mas era tudo de que eu precisava. Meus músculos ardiam com o poder do pesadelo. Soquei o peito do bandoleiro com toda a força, arrancando a adaga de sua mão e o jogando de costas no chão. Ele bateu a cabeça com força bem quando o bandoleiro atrás de mim puxou uma espada. Os reflexos do pesadelo, contudo, eram mais rápidos.
Antes que o bandoleiro conseguisse desembainhar a arma, eu o peguei pelo pulso, apertando até afundar as unhas na pele dele. Não volte aqui nunca mais, vociferei, com uma voz que não era inteiramente minha. Então, com a força absoluta do poder do pesadelo, empurrei-o da estrada para a bruma. Galhos estalaram quando ele caiu no chão da floresta, e um xingamento ecoou pelo ar úmido do verão. Não os esperei levantar. Já estava correndo, disparando em velocidade total até a casa de meu tio. Mais rápido pedi em meio ao rufar ensurdecedor do meu coração. Minhas pernas doeram com o esforço, os passos tão firmes e ágeis que meus calcanhares mal tocavam o chão. Quando cheguei à luz amarela das tochas, me joguei contra o muro de tijolos perto do portão de meu tio e me forcei a respirar fundo, meus pulmões queimando. Olhei para trás, para a estrada, basicamente esperando que eles fossem me perseguir. A escuridão, entretanto, era entrecortada apenas pelas árvores e pela bruma. O pesadelo e eu estávamos novamente a sós. Meus braços ainda ardiam, mesmo depois de meus pulmões se acalmarem. Arregacei as mangas, vendo os afluentes preto nanquim de magia correrem pelas minhas veias, fluindo do cotovelo ao pulso. Era como naquela noite 11 anos antes, quando a febre me dominara. Era assim toda vez que eu pedia ajuda ao pesadelo. Esperei a tinta se dissipar, rangendo os dentes para conter a dor ardente. Eles perceberam que eu fui infectada? Eles são ladrões de carta. Se denunciarem você, vão se denunciar também. Alguns momentos depois, o calor passou, sua memória fazendo apenas cócegas em meus braços. Eu me recostei no muro de tijolos e respirei fundo, com dificuldade. Por que arde toda vez? Perguntei. O pesadelo, contudo, já começara a desaparecer no abismo sombrio da minha mente. Minha magia anda, disse ele. Minha magia morde. Minha magia abranda. Minha magia é forte. Você é jovem, e lhe falta coragem. Eu não hesito. Aos 500 anos de idade. Capítulo 3. O mensageiro veio quando estávamos sentados à mesa do café. Meus primos mais novos brigavam pelos biscoitos quentinhos enquanto Ione e eu tomávamos chá. Quando o mordomo entrou no salão, Ione se levantou em um pulo e, com os olhos castanho claros brilhando, rasgou o envelope. Isso, sibilou ela pelo espaço entre os dentes. Minha tia gesticulou com a faca de manteiga. Ione, com as maçãs do rosto arredondadas praticamente saltitando, entregou a carta à mãe. Minha tia analisou a caligrafia elegante por vários momentos até meu tio, impaciente do outro lado da mesa, questionar. E então, fomos convidados a passar o equinócio em Stone, contou ela, franzindo o nariz. Ione soltou um gritinho triunfante, e o bigode grisalho de meu tio tremeu quando ele curvou os lábios em um sorriso. Cruzei as mãos no colo, já procurando um pretexto para não ir à comemoração do rei. Não fique feliz assim, disse minha tia, entregando a carta ao marido. Ainda estamos devendo os impostos do ano passado, e o rei Rovan está indo atrás de cada moedinha. Ela contorceu as mãos, apertando a saia. Na cidade, dizem que foi a pior colheita do reino em muito tempo, acrescentou ela. Do outro lado da mesa, meus primos brigavam pela última linguiça, usando os talheres de ferro como armas de guerra. Por que a colheita foi ruim? Perguntou LYN. Por causa da bruma. Que diferença faz a colheita? É o equinócio, exclamou Ione, e se virou para o pai, em êxtase. Vamos, pai? Por favor, diga que vamos. Meu tio passou geleia de morango no pão e grunhiu enquanto mastigava. Sim, Ione. Vamos sim. A garota soltou um gritinho alegre, contraposto pela minha tia, que tossia diante de sua xícara de chá. Vamos? Questionou ela. Meu tio comeu mais um pedaço de pão e se afastou da mesa. Um instante depois voltou, e uma luz cor de vinho emanava de seu bolso. Ele tirou do paletó uma carta da Providência. Acariciou por um momento a borda cor de vinho e a largou na mesa, acabando com a calmaria matinal que eu sentia. Fiquei paralisada. Estava olhando para a carta do pesadelo, a mesma que eu tocara 11 anos antes. Pronto. O imposto está resolvido, disse meu tio. Vale mais do que devemos, e ainda sobra. O único ruído na sala foi de cadeiras rangendo quando minha tia e meus primos se debruçaram na mesa para olhar melhor. Sussurrou Ione. A carta do pesadelo, respondeu minha tia, e voltou a olhar para meu tio pálida. Os reis de Blunder procuram por esta carta desde antes de eu nascer, TYRN. Onde você a conseguiu? Peguei de um bandoleiro na estrada há alguns anos. E não pensou em me contar? Meu tio olhou cansado para a esposa. Eu estava guardando, explicou ele, e olhou de relance para Ione, para o caso de precisar dela. Meu tio sentou-se, gordo e grisalho, como sempre, à cabeceira da mesa. Porém, havia algo estranho em seu olhar, algo em seu sorriso que eu nunca vira. Certa falsidade.
Apesar das perguntas de minha tia, ele não deu mais detalhes de como conseguirá a carta do pesadelo, nem mencionou o sangue que eu vira em sua espada no dia em que ele a trouxera para casa. Eu me recostei na cadeira e o observei, paralisada ao pensar que conhecia meu tio muito menos do que imaginava. O que é isto aí? Perguntou meu primo Aldrich, se esticando e semicerrando os olhos, franzindo o senho, para enxergar melhor a criatura na carta. É um monstro, sussurrou Lyn, esticando a mão para tocá-la. Não, gritou Aldrich puxando o braço do irmão. É muito antiga. Você vai rasgar. Meu tio riu. Sua mãe não anda lendo o velho livro para vocês? Meus primos não disseram nada, então meu tio pegou a carta e a segurou entre os polegares e indicadores. Quando ele a puxou como se fosse rasgá-la, eu escutei meu próprio arquejo. Contudo, a carta não rasgou. Meu tio a colocou de volta na mesa, o pergaminho velho, porém intacto. As cartas da providência são indestrutíveis, disse ele para os filhos. São forjadas por magia antiga. Lyn se esticou e falou bem na cara do irmão. Por ser um ano mais velho, Lyn gostava de fazer papel de tutor, tendo Aldrich como pupilo relutante. Ele está falando da magia do rei pastor. Aldrich o afastou com um tapa. A voz de minha tia estremeceu, como se gasta. Magia concedida a ele pela alma do bosque, que ele então usou para criar as cartas da providência. Concedida, resmungou meu tio. Foi infectado, isso sim. O ranger dos dentes do pesadelo ecoaram pela minha mente quando ele tensionou e relaxou o maxilar. Um coração de ouro ainda apodrece. O que escreveu, o que fez, foi o vazio que merece. As cartas são armas, o reino tirano. Pastor da tolice, rei do insano. Ione tocou o veludo cor de vinho da carta do pesadelo. Eu me encolhi, me lembrando do toque daquele veludo na minha pele. Deve ter grande valor para o rei Rovan, disse. Meu tio voltou o olhar para ela. Tem sim, minha filha, concordou ele, e seu sorriso não era mais falso, mas continuava inquietante. Estou contando com isso. O exemplar de O Velho Livro dos Amieiros de minha tia, que ela tinha compartilhado com minha mãe, estava caído no chão da sala de estar. Eu peguei, sentindo o toque familiar da capa gasta. O livro cheirava a couro velho, e a encadernação era frágil, rachada pelo uso e pelo tempo. Na folha de guarda estava o nome de minha tia, com o sobrenome que um dia compartilhara com minha mãe. Seu nome antes de o pai assinar um contrato de casamento com TYRN ao torno, o Paul Vitebeon. E ao lado, escrito na letra rebuscada de minha mãe o nome dela também, Iris Vitebeon. Folheei as páginas amareladas. Assim como meus primos quando criança, eu tinha curiosidade pelas cartas da providência pela magia. Minha mãe me deixava subir em seu colo enquanto ela lia seu exemplar de O Velho Livro dos Amieiros. Ela desenhara com tinta verde nas margens imagens espiraladas de árvores, donzelas e monstros. Quando lia para mim, seu cabelo preto caía nos ombros, e eu enrolava a ponta das mechas no dedinho, perdida no ritmo da linguagem estranha e misteriosa do livro. Em certo equinócio de primavera, minha mãe e eu tínhamos ido visitar minha tia ao pau. Ione e eu costumávamos nos aconchegar como gatinhas no tapete de lã, de olhos arregalados, enquanto minha mãe e minha tia respondiam a nossas dúvidas sobre o estranho livro do rei pastor. Por que o rei pastor fez as cartas da providência? Eu tinha perguntado. Como ele as criou? Minha tia abaixara os óculos de leitura e me fitara com uma solenidade rara. Para responder a isso precisamos voltar à alma do bosque. Senti um calafrio, apesar do calor que emanava da lareira. A descrição que o rei pastor fazia da alma do bosque era o tipo de coisa que aterrorizava minha imaginação fértil de criança. Uma divindade eterna com cheiro de magia de sal que se esgueirava, invisível pela bruma. Há muito tempo, dissera minha tia, antes das cartas da providência, a alma do bosque era nossa divindade. O povo de Blunder a procurava, vagando no bosque atrás do cheiro de sal pediam a ela por bênçãos e dádivas. Honravam seu bosque, e adotavam os nomes de suas árvores como sobrenomes. Como os nossos Vitebeon, que significa mostageiro branco, e Autorno, o piuriteiro. Era a magia antiga, a religião antiga. Ela franzira a testa. Por sua reverência, a alma do bosque concedeu ao rei pastor uma magia estranha e poderosa. Ele queria compartilhar a magia com o reino. Então criou as 12 cartas da providência, continuará ela, em tom solene. Mas tudo tem seu preço. Por cada carta, o rei pastor entregou algo à alma do bosque, como o próprio espírito. Perguntara Ione, roendo as unhas. Minha tia confirmara, mas no fim foi a alma do bosque quem pagou. Com as cartas da providência do rei pastor, o povo tinha magia ao alcance de suas mãos. Não precisava mais ir ao bosque suplicar por sua bênção.
Sem ser venerada, a alma tornou-se vingativa, traiçoeira. Ela fizera uma pausa. Então a alma criou a bruma, para atrair o povo de volta ao bosque. Eu era muito nova, mas mesmo naquela época, sabia que deveria temer a bruma. Aqueles que a encontravam perdiam o caminho e muitas vezes a cabeça também, contará minha mãe. A bruma se espalhou nos isolando dos reinos vizinhos. Pior, as crianças que se misturavam à bruma adoeciam de febre, que escurecia suas veias. Aquelas que sobreviviam frequentemente acabavam com dons mágicos, como aqueles que a alma concedia, porém mais rebeldes, mais perigosos. A voz dela tremera, e ela levará a mão ao pescoço antes de continuar. Mas essas crianças definhavam com o tempo. Algumas sofriam danos físicos, outras mentais. Poucas chegaram à vida adulta. Ione e eu tínhamos ficado paralisadas, absortas pela história, ainda muito jovens para compreender os perigos do mundo em que vivíamos com tanta inocência. Para dissipar a bruma, o rei pastor entrou nas profundezas do bosque para fazer um último acordo com a alma. Quando voltou, escreveu isto, contará minha tia, indicando o livro no colo. Escreveu sobre os perigos da magia e sobre como se proteger na bruma usando o amuleto. Minha tia fizera uma pausa para efeito dramático. Na última página, o rei pastor escreveu sobre como destruir a bruma. Leia. Ione e eu tínhamos pedido em uníssono. Minha tia pigarreara, levando ao rosto os óculos de leitura. As 12 se atraem quando se estende o escuro, quando encurtam os dias e o poder da alma é puro. Convocam o baralho e o baralho as leva. Se nos juntarem, elas dizem, afastaremos a treva. Na árvore que batiza o rei com sangue preto de sal, as 12 se juntas curarão todo o mal. Iluminarão a bruma do mar à montanha. Recomeços, novos fins. Mas não é gratuita a barganha. Eu tinha soltado um gritinho, o ritmo assombroso soando como seda aos meus ouvidos. Ione e eu tínhamos nos entreolhado, curvando os lábios em sorrisos, cobertas pelas sombras deliciosas que emanavam das palavras do rei pastor. As cartas. A bruma. O sangue, dissera minha mãe com a voz tão suave que saiu em um sussurro. Estão todos entrelaçados, em um equilíbrio delicado como uma teia de aranha. Se unirem as 12 cartas da providência e o sangue preto de sal, a infecção será curada. Blunder se verá livre da bruma. Mas o rei pastor não dissipou a bruma nem curou a infecção, contará minha tia com a voz tensa. A alma o enganou e o ensinou a dissipar a bruma apenas depois de ele entregar a ela sua carta dos amieiros gêmeos. Sem sua última carta, o rei pastor não pôde unir o baralho. Então nunca conseguiu dissipar a bruma. Nenhum rei conseguiu. Nenhum rei conseguirá, comentar a minha mãe. Pelo menos não enquanto não encontrarem a carta dos amieiros gêmeos e completarem o baralho. Até lá, Ione e eu tínhamos nos entreolhado, assombradas. A bruma continuará a se espalhar. Encontrei minha tia na horta, aonde o marido raramente ia, cantando sozinha. Ela preferia estar ali, em meio ao verde e longe da algazarra da casa. O cabelo dourado e fino caía pelas costas em cachos rebeldes. Com terra debaixo das unhas e rugas no canto dos olhos, o pau ao torno não era refinada ou delicada como as outras damas de Blunder. Ela e meu tio, um homem de escrúpulos limitados, cujo desejo de se tornar um grande cavalheiro de Blunder o fazia gastar mais dinheiro do que ganhava, formavam, nesse sentido, um par nitidamente ruim. Eu amava a beleza indomada de minha tia. Via o mesmo em Ione. Às vezes, via até o vulto do rosto de minha mãe nas feições que elas compartilhavam. Peguei uma folha de hortelã e a esmaguei entre os molares. Os pássaros do jardim, pressentindo minha chegada, se calaram. Minha tia se virou e sorriu, me chamando para ver as ervas que colhia. Estou preparando uma tintura, disse ela. Olhei para as verduras musgosas que ela havia macerado com uma substância calcária no fundo do pilão. Quando me aproximei, o cheiro de tanaceto atingiu minhas narinas. E o resto? É o quê? Casca de salgueiro branco, respondeu ela. Para tratar dor de cabeça. Sentei-me ao lado dela na grama. Em relação ao equinócio, tia, comecei. Acho melhor eu não ir. Ela bufou e voltou ao que fazia, macerando as ervas, sementes e pedra. Ah, é? Aldridge e Lyn passaram correndo pela horta, gritando e empunhando espadas de madeira. Um momento depois se foram, atravessando o quintal em uma batalha vigorosa. Quando eles se afastaram, eu disse em voz baixa, faz muito tempo que não vou à corte. Além do mais, Nerium ia odiar. Esse é um motivo ainda melhor para ir, resmungou ela, apertando o pilão com força. Aquele rapaz ficaria feliz em vê-la, aquele que lhe manda cartas. Qual é o nome dele mesmo? Alec, soltei um muxoxo. O segundo filho do Lord Laburnum, aquele com olhos da cor dos seixos do rio. O garoto que sentara-se ao meu lado à mesa do rei e me fizera rir quando eu tinha 17 anos.
na última vez que eu fora à festa de equinócio. O garoto que de tamanha tolice e tédio eu beijara. Alix Laburnum. Minha tia se virou para mim, e um sorriso cheio de expectativa ainda se via no canto de sua boca. E não gostamos mais de Alix, é isso? Abanei a mão em desdém. Talvez eu nunca tenha gostado dele. Talvez ele estivesse apenas disponível. Minha tia balançou a cabeça, estalando a língua nos dentes. Porém, seu sorriso aumentou. Não será sempre assim. Viver como eremita na casa do seu tio não é digno de uma moça. A bruxa velha está certa. Eu me sobressaltei, acidentalmente decapitando uma flor. Minha tia não notou. Ela tirou do avental um envelope que, ao me entregar, sem querer sujou de terra. Não fazia diferença. Eu conhecia aquela letra. Era do meu pai. E eu sabia o que ele perguntaria, como perguntava todo ano, quando o rei abria o castelo no equinócio. Ele está se esforçando, Elspeth, disse minha tia, me observando. Peguei a carta, e minha mão suada borrou os garranchos do meu pai. Eu não estava tentando evitar apenas ele, minha madrasta e minhas meias-irmãs. Havia outro motivo para eu não gostar de ir à corte, ao equinócio ou ao centro da cidade. Degeneração. Era o nome que o rei pastor dava. N.O. Velho Livro dos Amieiros, a doença de mente e corpo que acompanhava a infecção. Após a febre, a infecção concedia poderes estranhos, dons mágicos. Porém, tudo tinha seu preço. Para alguns, o preço era óbvio, e esgotava a força vital em uma deterioração lenta e agonizante. Para outros, como eu, era desconhecido, uma bigorna pesada e invisível que poderia cair a qualquer momento. Parecia-me imprudente me misturar a desconhecidos, sabendo que a qualquer momento, a degeneração poderia arder em meu sangue. Eu poderia fazer algo horrível na frente do rei, de seus clínicos e corcéis, e eles me arrastariam às masmorras. Ou talvez eu adoecesse e, mesmo tentando esconder, me esgotasse completamente. Como acontecerá com minha mãe? Desviei o olhar de minha tia, tocando as pétalas arroxeadas de uma íris. Acho que seria mais fácil para todos se eu ficasse em casa. Minha tia suspirou e, ao acariciar meu rosto, falou com delicadeza. Nunca vou entender de fato o que você viveu. Saiba que você é amada e que terá sempre um lugar aqui comigo. Mas não deixe uma febre de 11 anos atrás impedi-la de viver, Elspeth. Você é jovem. Ainda tem tanto pela frente. Ela torceu o nariz e voltou a olhar para o que fazia. Se você não for para deleite próprio, vá pelo meu, acrescentou ela. Eu daria tudo para ver Nerium espindo e passar raiva. Na noite antes de viajarmos ao castelo do rei para o equinócio, eu tive um sonho. Eu não sonhava desde que tocara a carta do pesadelo. Apesar de seus defeitos, o pesadelo não perturbava minhas horas de sono. Não sabia o que ele fazia enquanto eu dormia, e ele não respondia quando eu perguntava. Antigamente, eu achava que ele também dormia, mas depois de tantos anos juntos, percebi que ele nunca adormecia. Apenas desaparecia, indo para uma parte inalcançável da minha mente. Lá fazia silêncio, e quando eu dormia ele vagava livre, sem o fardo da corrente, extremamente ruidosa, dos meus pensamentos. Foi como se naquele momento eu o invadisse. No sonho eu estava em uma sala antiga coberta por videiras. O teto de madeira velha tinha apodrecido, revelando feixes de luz sob uma copa verde. Pássaros piavam farfalhando acima de mim, e o dia de verão era quente e límpido, apesar da pedra fria e gasta que me cercava. Eu não lembrava como tinha chegado ali. Assim como qualquer sonho, não tinha começo nem fim. No meio da sala se encontrava uma rocha da largura e altura de uma mesa. Sentado na rocha estava um homem, vestido em armadura dourada que perderá o brilho havia muito tempo. Ele tinha certa idade, mais velho que meu pai, e era assustador e severo. Suportava sem vacilar o peso da armadura, sua força tinha raízes profundas. No quadril portava uma espada antiga e enferrujada, com galhos retorcidos em uma curva entalhada no punho. Perdido em pensamentos com a cabeça apoiada nas manoplas, ele não me viu. Arrastando os pés no chão coberto de folhas, esperei que ele me olhasse. Quando ele finalmente me notou, perdi o fôlego reconhecendo seus aguçados olhos amarelos, felinos e sobrenaturais, de íris largas e pupilas estreitas. Por um momento ele fez silêncio. Percebi que eu o tinha surpreendido, invadido um momento, um lugar que o pesadelo não pretendia me mostrar. A sala desapareceu, e o som das aves foi abafado pelo silêncio. As árvores se foram substituídas por estantes altas que transbordavam de livros, tomos e pergaminhos. Uma mesa robusta de madeira de cerejeira tomou o lugar da rocha. Eu estava na biblioteca de meu tio, incapaz de respirar. O homem de armadura tinha desaparecido. No lugar dele estava uma criatura, mais animal do que humana. Pelagem preta e grossa crescia pelos ossos protuberantes das costas.
Ele se curvava sobre a mesa, e o comprimento dos dedos impossibilitava identificar o fim da carne e o início das garras. O rabo peludo e comprido fustigava o ar ameaçadoramente, como um gato furioso, e as orelhas pontudas tremelicavam, voltando-se para mim. Eu observei, com fascínio e pavor emaranhados no peito. Ele estreitou os olhos amarelos. Veio espionar? Gaguejei, sem saber como responder. Ele estava com raiva, dava para notar. Contudo, eu não tinha escolha nos sonhos. Respirei fundo, tomando coragem. Quem era o homem de armadura? Ele passou uma garra na mesa, arranhando a madeira. Curvou para cima os lábios finos e escuros. Alguém que já morreu faz tempo, sinto dizer. Fiquei parada no meio do tapete de lã de meu tio, sua textura familiar e fria sob meus pés descalços. Como era estranho ouvir uma voz e quase nunca ver o rosto por trás dela. Analisei suas feições, a boca escura e os dentes curtos e afiados. Criatura, pesadelo, homem, o que quer que fosse, certamente fora feito para assombrar, apavorante o suficiente para qualquer pessoa sair correndo. Quando as beiradas da biblioteca começaram a esmaecer, eu soltei. Ele tinha olhos amarelos. O pesadelo estalou a língua nos dentes e sorriu. Então se empoleirou na mesa de meu tio, me fitando com aqueles mesmos olhos amarelo-ouro. Quer ouvir a história? Sussurrou. As palavras dele ecoaram, o sonho já começando a se dissipar. Eu assenti, e a biblioteca foi engolida pelas sombras. Restou apenas a voz do pesadelo, sedosa e infinita. Era uma vez uma garota, murmurou ele reverente e atenta, que se embrenhou nas sombras da mata profunda e benta. Era uma vez também um rei, determinado a pastorear, que reinava a magia e compôs o velho exemplar. Os dois se uniram, um do outro igual, a garota, o rei, e o monstro que viraram ao final.